Que noite maravilhosa na presença do Senhor. Maravilha. Abra suas Bíblias nos Salmos de 126. Salmo número 126. Aleluias, glória a Deus. Salmo número 126. Amém, amém, amém. Vamos fazer uma meditação, uma palavra. O tema dessa palavra é uma vida cheia de graça. Repita comigo, uma vida cheia de graça. Amém, glória a Deus. É isso que Deus tem para cada um de nós nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluias. Ministrar diante de uma mesa dessa é algo maravilhoso. Não tem quem demore na pregação, né, Valdemir? Terminou o texto, amém, glória a Deus. Está todo mundo abençoado. A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia. Senhor, fala conosco, abra o nosso entendimento, traga-nos sabedoria para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Um salmo maravilhoso. A Bíblia, ela nos orienta a nós, quando nos juntarmos, falarmos com salmos, salmodiando, e isso atrai a presença do Espírito Santo. Quando nós falamos desse salmo, e quando vamos entender ou compreender o porquê da sua escrita, porquê dessa alegria, porquê essa alusão a cativeiro, né? Porquê essa alusão à liberdade que um dia foi perdido. Porque em determinado tempo, o povo de Israel, ele se tornou cativo do Império Babilônico. Ele foi alertado por diversas vezes pelo profeta Jeremias. Eles estavam em pecado, eles estavam falhando, principalmente com relação à principal ordenança do Senhor para o povo de Israel, que era que não prestasse culto a outros deuses. Mas eles começaram a prestar culto a outros deuses. Começaram a abandonar o Deus que tinha trazido eles do Egito, que tinha dado aquela terra de forma gratuita para cada um deles. E eles estavam vivendo ali por tantos anos, mas resolveram abandonar o Senhor, a virar as costas para o Senhor e a rejeitar a voz profética, a voz de Deus através do profeta Jeremias, que quanto mais falava para com eles com relação aos seus pecados e a que retornassem, para uma vida de arrependimento e voltassem a servir a Deus, menos eles faziam. O que passou então Jeremias a anunciar um cativeiro de 70 anos como correção divina sobre o povo de Israel. E eles passaram todo esse cativeiro de 70 anos. Quando começa a surgir, dentre este cativeiro, passa-se 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, os anos vão passando. E começa a surgir dentre eles também falsos profetas, dizendo: olha, Deus mudou, não vai ser mais 70 anos.
e as pessoas começaram a dar crédito, e Deus mais uma vez levanta o profeta e diz assim: olha, vocês precisam compreender que de fato será 70 anos, mas cultivem a terra, prosperai nela. Vocês não precisam passar esse cativeiro em miséria. Mas enfim, o povo tinha saído da sua terra, a sua terra natal, do seu presente, do jardim que Deus tinha dado para eles. Israel era um presente de Deus. O povo hebreu era escravo lá no Egito. E de repente Deus, ouvindo o clamor deles, decide dar aquela terra, a terra de Canaã, para o povo hebreu até então, de presente. Tudo pronto, casa pronta, vinhas plantadas. Eles chegaram lá usufruindo dos benefícios que Deus tinha dado para eles, e Deus deu como herança perpétua para todo sempre. Mas de repente, por estar em pecado, eles se viram cativos, melhor dizendo, escravizados, sofrendo sem a sua pátria. Aí o que começa a bater? A saudade, o desejo de voltar lá para Israel, o desejo de servir a Deus, porque eles sabiam que toda vez que algo dava errado, eles clamavam a Deus e Deus respondia e abençoava. Então eles começam a ter esse anseio, esse desejo, essa busca de retornar para a sua terra natal, de retornar para Jerusalém, a cidade do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso. E de fato Deus ouve o clamor, passa-se os 70 anos e Deus de fato traz o seu povo de volta para Israel. E eles retomam aquela terra, são livres do cativeiro, reconstroem, restauram através de Esdras e Neemias, e começam mais uma vez a ver a glória de Deus no meio deles, e começam a sentir-se protegidos mais uma vez. Irmãos, quando nós, por algum motivo, nos distanciamos do Senhor, não estou falando sobre abandonar Deus, sobre desviar, apenas parar de dar crédito às suas promessas por algum tempo. Nós, se adentrarmos a esse sentimento, logo estaremos angustiados e entristecidos, e muitas vezes com dificuldades de retomar, né, o mesmo fervor que outrora tinha. Mas nós, graças a Deus, estamos aqui porque entendemos que o nosso Deus, Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ele presenteia todos que o buscam. E quando nós olhamos para este salmo, esse salmista, ele está escrevendo, eles estão num cântico de peregrinação. O que era isso? O povo de Israel, pelo menos uma vez por ano, eles saíam peregrinando em caravanas, romarias, né, centenas de milhares de pessoas, para ir levar ofertas e sacrificar a Deus no templo. E quando eles iam nessas romarias, nessas caravanas, eles iam cantando salmos, iam adorando ao Senhor, e esse salmo foi escrito para este processo, para a peregrinação, para quando eles chegassem lá no templo para adorar, a mente deles já tivessem de fato relembrado o porquê que eles estavam adorando a Deus, os feitos de Deus. Os salmos estavam falando sobre tudo que Deus fez para aquele povo, e eles começavam a salmodiar, a cantar salmos, e a sua memória ia lembrando tudo que Deus já havia feito. E nesse cântico aqui, eles estão lembrando do tempo que Deus tirou eles do cativeiro, e eles começam a ver o quanto de fato Deus deles e o nosso Deus merecia aquela peregrinação que não era de 3 quilômetros, 2 quilômetros, 5 quilômetros, como algumas pessoas fizeram para estar no culto hoje, mas peregrinações de 90 quilômetros, de 80 quilômetros, a pé, a camelo, que eram verdadeiras viagens, e eles iam cantando salmos, para lembrar, eu devo chegar lá, porque Deus fez tudo isso por mim.
E como eu falei, eles estavam aqui neste momento, lembrando que eles estavam indo adorar a Deus, porque Deus tinha trazido sobre a vida deles liberdade, alegria. Mais uma vez, Deus os abençoou. Mais uma vez, Deus estava cuidando deles. E eles estavam aqui lembrando de tudo isso, para que não perdesse mais essa bênção de Deus sobre a vida deles. Grandes lições nós tiramos desse salmo, desse cântico, aonde também nos faz lembrar tantas coisas Deus já fez por nós. E a certeza de que Ele continuará fazendo. A certeza de que a cada encontro como esse, nós temos a nossa alma renovada. A cada encontro como esse, nós somos restabelecidos a nossa posição em Deus. Nós não nos encontramos aqui apenas como um grupo de pessoas para um encontro qualquer, mas nós nos encontramos aqui para falar as maravilhas de Deus, para salmodiar, para buscar a sua presença, para engrandecê-lo. E tudo isso vai fazendo com que nós sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, olha, uma pessoa, ele pode ser próspero em todas as áreas da vida dele, mas se a alma dele for triste, ele se sente como o mais miserável dos homens. E é justamente nesses encontros, nessas pequenas peregrinações que nós fazemos para chegar até um culto, que nós temos a nossa alma renovada. Quando cantamos louvores, quando nos entregamos diante de Deus, somos fortalecidos, derramamos as nossas dores, clamamos pelo perdão dos pecados e sabemos que somos perdoados. E saímos daqui alegres. Alguns ainda estão com os mesmos problemas, mas com a certeza de que serão solucionados. Que Deus está cuidando e que Deus está nos conduzindo para patamares maiores. Quando nós vemos esse salmo, nós percebemos que Deus nos faz viver coisas extraordinárias. Repita comigo: Deus nos faz viver coisas extraordinárias. É isso que Deus faz cada um de nós viver. O versículo 1 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Quem já teve um sonho que ficou triste quando acordou? Eu já tive. Irmão, uma vez eu tive um sonho voando. Eita, meu Deus do céu. Decidia fazer o que queria, estava andando. Vou voar. Voava. E voava a cidade toda. E eita maravilha, não tinha nada que pudesse me impedir. Aí eu acordei, não estava voando. Tentei, dei uns pulos na cama, mas não voava. Como é bom. Como quem sonha. No sonho, muitas vezes, nós viajamos o mundo todo, vamos para cada lugar, meu irmão, fabuloso. E quando acordamos, ainda estamos no mesmo lugar, mas já temos um sonho, né? Já é alguma coisa. Então, viver como um sonho, o sonho, quando você cai na realidade, você vê que não era um fato. Foi bom, mas não foi um fato. Mas eles estão falando aqui que o nosso Deus nos faz viver um fato que é tão semelhante quanto um sonho, aonde você vai vivenciar o contrário. No sonho você acorda e vê que era apenas um sonho. O que Deus faz pela sua vida é algo que você pede para alguém te beliscar para dizer: veja se eu não estou dormindo. Isso é um sonho. Deus nos faz andar por lugares e nos conduz para lugares aonde nós sabemos que não conseguiríamos atingir nunca. Mas Ele nos leva, Ele nos conduz e Ele nos promete isso. Ele diz que está nos conduzindo para a vida abundante, para uma vida de prosperidade, para uma vida de alegria, para uma vida de saúde. Deus está a cada dia nos conduzindo para aquilo que Ele tem de melhor para nos dar.
E que nós comecemos a cantar esse salmo e comece também a viver o que Deus está fazendo por mim. Parece um sonho. Não é sonho não, viu, Diácono Valdomiro? É uma realidade o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. Será que eu pensei que nos meus maiores agora sonhos ou desejos eu seria tão feliz assim? E de repente você se vê tão feliz assim e um pouco mais. Porque Deus nos conduz para isso. Deus nos leva para isso, é uma promessa dEle. Ele quer que nós acreditemos, creiamos nele, de que Ele tem o melhor para nós. Ainda quando você ou eu estejamos vivendo o que parece o pior, acredite, Deus tem o melhor. Aquele momento não é uma realidade, é apenas um processo. Processos que muitas vezes parecem tão dolorosos, e em alguns momentos alguém pode dizer, eu não estou aguentando mais, e Deus fala, aguente mais um pouquinho, porque para onde eu estou te conduzindo, tem que passar por aí, senão você vai ficar na mesma, vai viver uma vida idêntica ou pior a que sempre viveu. Para nós subirmos um degrau em qualquer área, é preciso esforço. Também é preciso abrir mão do outro. Tem que sair daquele. Não tem como você ir para um outro ambiente sem deixar aquele. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de viver o novo ambiente. Porque o corpo vai para o novo ambiente, mas a alma fica no antigo. E não consegue usufruir daquele momento. E nós precisamos compreender que Deus está nos conduzindo para algo maior e para algo melhor. Essa é a nossa percepção. Isso é o que nós cremos. Isso é o que nós sabemos que vai acontecer. Irmãos, imagine alguém escravo, cativo do maior império existente no mundo daquele tempo, que era o Império Babilônico. Nem nos maiores sonhos alguém podia imaginar que tinha como sair daquele cativeiro, que tinha como retornar lá para a adoração a Deus e viver sua vida que sempre viveu. Mas Deus fez. Por quê? Porque Deus prometeu. E quando Ele promete, irmãos, Ele faz aquele império, movido pelo poder das trevas, ser destruído facilmente, para que você possa alcançar a promessa que Deus tem para contigo. Deus nos traz tanta alegria que causa admiração. Deus nos traz tanta alegria que causa admiração. Alguém pode dizer assim, mas fulano já sofreu tanto, deve ter tantos traumas, bichinho, bichinha, não vai conseguir mais ter uma vida, né, feliz, não vai conseguir mais nessa área, pelo menos, ter vitória, e de repente Deus traz a liberdade desse cativeiro que você já viveu, e as pessoas começam a ficar admiradas. Como que a pessoa sofreu tanto? Como que foi tão derrotado nessa área da vida e hoje é tão vitoriosa? Porque é Deus. Quando você saiu desse processo, talvez até você mesmo tenha acreditado que nunca mais seria feliz ou venceria naquela área. Mas o tempo vai passando. E nós voltamos a acreditar que é possível. E quando acreditamos, a fé gera. E nós vemos que Deus pode fazer. O verso 2 e 3 diz assim: então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Irmão, pensou que não ia sorrir mais, foi? Pensou que não ia ter mais alegria? Que não ia desfrutar o sabor da vitória? Saiba,
você serve um Deus que tem vitória para a sua vida. Você serve um Deus que lança o seu passado no mar do esquecimento, que não leva em conta tempos outrora, onde de alguma forma alguém pode ter agido por ignorância. Mas Ele tem um compromisso com o seu presente. Basta dar um crédito, basta crer, basta confiar. E até as coisas mais insolucionáveis, quando você menos esperar, você estará de posse de vitória. E o sorriso virá. Voltará a sorrir. Mas não um sorriso, irmãos, tanta gente sorrindo de dente travado. Quando sorri, abra a boca para chamar lá de dentro. Porque tem muito sorriso que não é da alma. É apenas para que as pessoas que estão do nosso lado não vejam o tamanho da dor interior. Mas não é esse sorriso que Deus quer trazer para você. Não é esse sorriso que Deus tem para você. É um sorriso que ainda que você tente fechar a boca, não vai conseguir. Alguém aqui já teve crise de riso? Uma vez eu tive o privilégio de ser tirado da sala de aula com praticamente todo o resto da sala. Alguém fez alguma coisa e ninguém conseguia olhar para ninguém mais. E o professor disse, vou botar tudo para fora. Aí foi que ficou engraçado. Ninguém aguentava. Eu digo, professor, perdoe. Mas eu não aprendi a controlar isso. Por quê? Porque algo atingiu lá dentro. E o exterior não consegue controlar o que está dentro. E é isso que Deus está fazendo por você, por cada um de nós. É trazendo uma alegria interior, uma paz que excede todo entendimento. Sabe aquela notícia que você não sabe se pula, você não sabe se corre, não sabe se ri, não sabe se chora, porque você vê que só pode ter sido Deus que fez aquilo. É isso que Deus tem para nós. Coisas que parecem sonho, mas que são realidades. Realidades de Deus sobre a nossa vida. Chega de chorar de tristeza. Vamos começar a chorar de alegria. Porque é isso que Deus tem para nós, alegria. Essa é a nossa força. É a alegria no Senhor. É a alegria que vem do Senhor. Não coloque a sua mente, o seu coração na situação presente, mas coloque aonde Deus está te conduzindo. E Deus está te conduzindo para uma vida de alegria, de felicidade, aonde você verá a concretização do projeto de Deus sobre a sua vida. É para isso que Deus está nos conduzindo. É para isso que Ele nos chamou. E quando você menos esperar, você estará lendo esse salmo com o mesmo sentimento que eles estavam. Lembrando, eu estava naquela situação, mas que processo terrível que eu estava passando. Mas de repente você se vê de posse de vitória, cheio de alegria, cheio de paz, e olha para aquela situação que parece até que foi uma visão, não foi uma realidade, porque passou. E você saiu sem marcas, sem cicatrizes profundas. Não porque não houve os ferimentos, mas porque quem te tirou de lá sarou todas as suas cicatrizes. Te curou completamente. E te fez como um garotinho, como uma garotinha, para ter desejos e sonhos, como um garoto tem. Como criança, sem rancores, sem dores, sem máculas, apenas com a certeza que o seu Pai vai fazer, que o seu Pai faz, e Ele faz, e Ele tem feito. A restauração divina gera prosperidade em lugares de escassez. Vou até repetir essa.
A restauração divina gera prosperidade em lugares de escassez ou lugares escassos. Deus, para gerar prosperidade sobre a sua vida, Ele não precisa te tirar nem sequer de onde você está. Não precisa te tirar de uma região deserta ou desértica para te colocar em um pomar. Ele gera ali mesmo. Ele gera onde Ele quiser gerar. Verso 4 diz assim: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. O que é que ele está dizendo? O deserto não produz nada, é árido, não tem vida, mas aonde tem o ribeiro, ali tem tudo. É verde, produz, ainda que esteja no deserto. É esta restauração que o salmista está desejando, que ele deseja, e é esta restauração que Deus tem para você. É fazer você produzir, alcançar prosperidade em todas as áreas da sua vida, mesmo que o momento, a circunstância não produza, não tenha como produzir, mas Deus é o nosso grande ribeiro, o Espírito Santo é a nossa fonte de água viva, e tudo que nós precisamos é dele. Aonde ele está, o ambiente é transformado. Aonde ele está, a restauração é certa. Ele está em você, meu irmão. O que foi que fez você acreditar que não poderia ser restaurado? O restaurador está dentro de você. O Espírito Santo de Deus. Todo sofrimento será recompensado. Vamos abrir a boca? Diga comigo: todo sofrimento será recompensado. Agora alto. Todo sofrimento será recompensado. Você já acreditou no que você disse agora? Se não acreditou, vamos de novo. Talvez tenha alguém que ainda não acreditou. Todo sofrimento será recompensado. Aleluia. Irmãos, eu não sei como foi que você semeou alguma coisa, com que tipo de sentimento ou de sofrimento, mas saiba, há recompensa de Deus para a sua vida. Versos 5 e 6 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Talvez o momento da semeadura seja um momento difícil, de muita luta, de muita dor. Irmãos, quantas vezes para você chegar até este local foi uma luta interna terrível, de muita dor. Talvez o maligno tenha falado no ouvido de alguém: vai fazer o quê? Você é um fracassado, você é uma fracassada. Mas você insistiu, mesmo com essa luta, mesmo com esse sofrimento, diz: eu vou. Você vai voltar com alegria, de posse, de vitória, com a colheita na mão. Continue semeando. O 6, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Continue, meu irmão, não desista. Continue semeando, continue plantando. Só recebe ingratidão, só recebe palavras pesadas, mas continua semeando amor, continua semeando esperança, continua acreditando, você vai colher. E vai colher com alegria, vai colher com cânticos de júbilo nos seus lábios. Irmãos, muitas vezes nós enfrentamos situações, enfrentamos lutas. Eu me lembro um tempo passado, que nós estávamos vivenciando um momento
que as contas eram tudo gêmeas. Alguém já teve um monte de contas gêmeas? De água, 2, de luz, 2, fatura, 2, né? Tudo gêmeo, é uma união terrível. E você começa a observar e diz, como que eu vou sair dessa bola de neve? O mês que vem está maior, o outro está maior, o outro está maior. Irmãos, clame a Deus. Apresente as lutas, as dificuldades, as contas também. Presente diante de Deus. Diga, Senhor, dai-me uma solução, porque eu não tenho. Ele tem solução. Eu já tive o privilégio de vivenciar um momento desse, alguns, de ser tirado de situações de que eu não tinha como resolver. Mas buscamos a Deus e Ele nos tirou de lá. O interessante é que o cativeiro, como nós começamos essa mensagem, quase sempre nós adentramos a ele. Não é Deus que nos bota. Nós entramos, de alguma forma. Ou por não estar bem orientado por Deus. E de repente se encontra naquele cativeiro. Mas saiba, você serve um Deus que não vai chegar para você e dizer, eu não disse. Você está aí agora, dê seu jeito de sair. Não. Você vai servir um Deus, e você serve um Deus, que se você clamar, a única coisa que Ele vai dizer para você é, pega a minha mão e saia, eu te tiro daí. Eu só estava esperando esse clamor, eu só estava esperando essa súplica. Deus, mas foi eu que falhei, foi eu que errei. Deus falou, clame. Isso eu já sei. Não precisa me contar de novo, não. Eu estou esquecendo e você está lembrando. Me dê a sua mão, que eu te tiro daí. Te coloca em um local forte, seguro, para a glória do nome dEle. E quando você chegar lá, irmãos, aquela lágrima que era difícil de sair, precisava de jejum e oração para sair uma. Quando você lembrar de onde Deus te tirou, vai ser impossível contê-las. Porque nós compreendemos, eu não merecia. Como pode Deus ser tão bom assim? Quando eu pensei que estava acertando, eu estava errando. E me vi no lamaçal do pecado. Mas quando eu estava errando, eu fiz algo que não era eu fazendo, mas clamando para que Deus fizesse. E quando Ele faz, Ele nos coloca em algo melhor do que o que nós podemos conseguir por conta própria. Às vezes você está lutando, eu preciso chegar ali, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e a coisa vai de mal a pior, e você não sabe como resolver, até que você clama e diz, Deus, não tenho mais força. Preciso do seu socorro, do seu sustento. E Deus fala, então se aquiete, se cale, e pare de tentar resolver. E aí Deus faz. Nós podemos ver isso facilmente explicado. Quando alguém está afogando, alguém está se afogando, e o salva-vidas chega. Normalmente, se aquela pessoa mostrar uma resistência de desespero, ele desmaia aquela pessoa que vai ser socorrida. Porque enquanto ela estiver a relutar, ela pode afogar o salva-vida também. Então ele desmaia ela, porque ela desmaiada fica mais fácil de tirar dali. Então é preciso aniquilar. O nosso organismo também age desse jeito. Quem fez o nosso organismo? Deus. Imagine alguém que gosta de bebida alcoólica. E bebe, e bebe, e bebe. Chega um momento que ele não tem controle do que está bebendo. O que o organismo faz? Gera um coma alcoólico. Para que ele saia da consciência e desmaie. Para não continuar com a mesma idiotice, porque se ele tomar mais 1 ml, ele morre.
o sangue coagula e ele parte. O organismo diz, chega, para, não vai morrer hoje. Aí dá um coma alcoólico, desmaia, para dar um tempo ao organismo de se restabelecer, para que aquela pessoa não se mate. Da mesma forma, nós precisamos compreender que para que Deus faça algo com excelência na nossa vida, é preciso que a gente pare de dar resistência. Deixa Ele agir, acredite. Não, mas o Senhor não pode fazer porque eu errei tanto. Será que vai ser preciso Ele desmaiar você para poder te salvar? Acredite. Falhei, errei. Senhor, eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus gracioso, me socorre, me tira dessa, eu estou vivendo uma vida terrível, eu preciso sair disso, e Deus vai lá e te tira. Te tira. Quantas vezes nós encontramos pessoas que dizem, certa feita, uma pessoa discutindo comigo, diz, a pessoa rouba, mata, faz tudo quanto é ruim, depois se converte e diz que é santo. Eu digo, eu estou entendendo direito, não, o que você quer. Aí o que eu digo, você preferia que ele continuasse matando, roubando, do que se converter? Eu digo, se ele se converteu, ele não mata mais, ele não rouba mais, ele não faz dano mais. Mas você está triste porque ele parou de fazer. Então o seu desejo é que ele continuasse fazendo. Roubando sua casa, matando seu familiar. Não, eu digo, é o que você está dizendo. Você está triste porque alguém se converteu e parou de fazer aquele dano. Então você só pode estar querendo que ele continuasse fazendo. Porque é uma realidade, Deus não leva em conta o tempo passado. Ele tem chance, Ele tem possibilidade, Ele tem graça para qualquer pessoa que clamar, que o buscar. Não interessa a situação ou a circunstância que esteja. Ele sempre vai responder a oração daquele que clama a Ele. O povo de Israel foi cativo aqui para a Babilônia, e a Bíblia fala que eles se tornaram pior do que os pagãos na adoração aos deuses estranhos. O povo pagão sacrificava seu filho primogênito, por exemplo, queimava no fogo a um deus. E a Bíblia diz que o povo que conhecia o Deus de Israel se tornou pior que eles. Mas mesmo eles tendo se tornado pior que eles, Deus ainda usou de misericórdia e tirou eles do cativeiro. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Para finalizar, irmãos, eu deixei aqui algo que não tem exatamente a ver com a mensagem, mas é algo que Deus falou com o meu coração. Que a cada reunião, cada vez que nós nos encontrarmos, cada vez que nós falarmos uns com os outros, nós podemos desenvolver a linguagem da fé. E qual é a linguagem da fé? Efésios 5,18 diz que não vos embriagueis com vinho, mas onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos buscar esta presença do Espírito Santo. Abra aí, Efésios, capítulo 5, o verso 18. Depois nós vamos seguir um pouquinho mais e você vai ver, você pode dizer assim para mim, sim, eu não devo me embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo. E como que eu faço isso? Como que eu posso me encher do Espírito Santo? Que na verdade esse texto que eu falei é o 19, mas nós vamos ler a partir do 18, que diz assim: não se embriaguem com vinho, é o 18 mesmo que eu falei, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E o próprio texto diz como é que você pode fazer isso, 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Nós fomos chamados para ter uma prática de vida que atrai o Espírito Santo.
E esta prática é que faz com que a cada dia nós sejamos mais cheios do Espírito Santo. O que é que ele está dizendo aqui para nós? Você precisa se relacionar com pessoas que estão cantando a Deus, que estão salmodiando a Deus, que estão falando das coisas de Deus. Como é estes relacionamentos? Vamos gerar um tópico. Quando você está assistindo uma TV, você está se relacionando com alguém. Aquele é um veículo de comunicação. Alguém está se relacionando com você. Agora a pergunta é, este relacionamento é um relacionamento de salmos, hinos e cânticos espirituais? Pode ser. Se selecionar quem você vai assistir. Quando nós ouvimos músicas ou assistimos filmes, aquelas pessoas que estão se relacionando conosco são hinos, salmos, cânticos espirituais? Também pode ser, se a gente selecionar quem são as pessoas que vão comunicar a gente. E nós passamos a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque comunicamos da forma correta. Ouvimos aquilo que adora a Deus, que glorifica o nome do Senhor, e o Espírito dele que habita em nós vai se alegrando, desenvolvendo, crescendo, e cada vez mais nós estaremos cheios do Espírito Santo. É tudo que nós precisamos. Então nós vemos aqui o Salmo 126, um salmo de cântico de peregrinação, onde as pessoas iam cantando e salmodiando, porque eles queriam estar cheios de Deus, para quando chegar lá adorá-lo. Da mesma forma, como tem sido nossa semana com relação ao que nós cantamos, ao que nós ouvimos, ao que nós falamos, para quando chegarmos no dia da adoração, estarmos cheios de Deus, para adorá-lo, para glorificar o seu nome, para exaltá-lo. Nós precisamos estar cheio de bagagem. Quando Deus escolhe Josué, ele disse: olha, tão somente observa o livro dessa lei de dia e de noite. E ele dá esse conselho, para que ele pudesse ser tão quanto Moisés foi. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ser cheios da palavra de Deus. Precisamos ser motivados pela palavra de Deus. E tudo isso tem a ver com o que nós selecionamos. Porque, irmãos, aquilo que nós vemos, ele tem uma conexão direta com a nossa alma. Às vezes você está olhando algo, não é nem procurando coisa ruim, de repente aparece lá uma informação ruim, e sua alma se abate. Quantas vezes nós vemos pessoas, por exemplo, nas redes sociais da vida, né, revoltado com um líder espiritual, e quando nós vamos ver, era uma fake news, mas aquela pessoa já está tendo ódio dele. Uma má informação, uma má comunicação faz com que a pessoa peque. Então nós precisamos ter essa seleção. Deus quer te encher a cada dia mais do Espírito Santo, quer te fortalecer, quer te guiar para a glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por este momento fabuloso da sua palavra. Em seguida nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Hoje é um culto de muitas atividades, ainda temos que gastar um momento de excelência para comer, né? Para comer bem, graças a Deus, não pode ser rápido. Eu aprendi que tem que mastigar devagar, né? Esses dias eu vi algo interessante sobre isso. E um rapaz falando assim, que ele dizendo assim: minha mãe todo dia que me vê, ele tinha uns 15 anos, que eu estou comendo, diz, tem que mastigar muito. Ele disse, só quando eu era criança, é dizendo, coma logo que eu tenho que fazer. Engula, coma. Ele disse, então ela me ensinou a comer rápido, mas agora disse que eu tenho que mastigar bem, né? Foi só para quebrar o gelo, foi algo que eu lembrei, e é uma realidade, né? Esse dia eu estava dando comida para Zacai e rindo,
Porque eu com um monte de coisa para fazer, ele mastigando grão por grão. Eu digo, coma logo, Zacarias, abra a boca, vamos comendo. Aí eu lembrei disso, eu digo, quando ficar mais velho, eu mesmo vou dizer, mastigue, tem que mastigar bem os alimentos. Ele disse, por que não me ensinou, né? Disse que eu tinha que comer rápido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento precioso, onde podemos, ó Pai, aprender com a Tua Palavra. Que o Senhor venha sobre a nossa vida, restaura-nos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Nós queremos, de fato, viver uma vida, ó Pai, que parece um sonho, de tantos benefícios do Senhor, e eu sei que o Senhor tem esses benefícios para cada um de nós, para a glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, faz, ó Pai, com que cada um dos que aqui estão alcance, ó Pai, prosperidade em todas as áreas da sua vida, no seu relacionamento, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida, ó Pai, de trabalho, de estudo, que ele seja próspero em tudo que faz, ó Pai, para a glória do Teu nome, que o Teu Espírito possa conduzi-los, ó Pai, nesse sentido, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas.